E aí, pessoal, Scard aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade, insegurança corporal e alimentação. Começando pela ansiedade. Primeiro que, sempre que eu falo ansiedade, hoje em dia me vem à mente uma frase que eu ouvi, em que basicamente ela diz que ansiedade é uma coisa extremamente egoísta, porque você está se colocando à frente da mensagem que você quer passar ou da ação que você tem que realizar. O que é verdade, de certa forma, você inconscientemente acaba colocando aquele sentimento que você está sentindo à frente do que você tem que fazer, mas a verdade é que essa frase, mesmo que ela bata forte na sua cabeça quando você está passando pela situação de ansiedade, você lembra dela, ela não ajuda muito, sendo bem sincero. Ok, saber essa frase te ajude a no futuro você conseguir melhorar, superar um pouco mais a ansiedade, só que naquele momento ela não ajuda em nada. A forma como eu superei a ansiedade, na verdade, foi realmente mudando a forma como eu me importava com as opiniões das outras pessoas ou até com a forma como eu dava importância às coisas. E também o fato de que, por que pareça, tipo, a ideia é que quanto mais você se expõe a situações que gerem isso, ansiedade, você vai ficar mais forte a esse sentimento, né? Você vai ficar mais resistente a ele, você não vai sentir mais tanto. Só que no caso eu fui quase pelo caminho inverso. Eu me excluí de situações que eu teria contato com esse sentimento e acabou foi que eu me tornei mais forte, mais resistente a ele. Mas isso é porque no caso eu comecei a me importar menos com a opinião das outras pessoas. Passei a ter uma visão mais individualista e focar realmente mais em mim mesmo. Apesar de que, por mais que eu esteja dizendo que eu parei de me importar com a opinião dos outros, a verdade é que isso não aconteceu completamente, porque aí entra justamente o segundo tema do vídeo, insegurança. Basicamente, a insegurança, tipo, todo mundo já sabe que ela é uma merda, mas nesse caso eu sou muito grato a ela, porque eu só me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu só fui atrás de estudar coisas de filosofia, de psicologia, todas essas coisas. Eu só realmente sou quem eu sou hoje por causa da minha insegurança. Porque um dia eu fui colocado numa situação em que a minha segurança estava praticamente me batendo, ela estava realmente me sufocando, e então eu tinha que fazer alguma coisa para tentar reduzir isso, porque não dava para continuar daquele jeito, sabe? Eu acreditava que se eu entrasse na jornada de autodescobrimento, eu talvez melhorasse. O que, na verdade, eu melhorei como pessoa, mas a minha insegurança ela continua praticamente, ela reduziu, mas ela ainda continua significativamente, então é complicado essa questão. Mas por mais que ela seja uma merda, por mais que ela me atrapalhe, em muitos casos eu ainda assim sou muito grato a ela, porque eu gosto da pessoa que eu sou hoje e tipo eu já tentei tipo, pra academia, essas coisas. Só que nesse mesmo período eu também comecei a ver coisas relacionadas à alimentação. E aí, como eu é bancado pelos pais e tudo, eu não também quero que eles gastem muito, então eu comecei a buscar, tipo, gastar a menor quantidade possível e ainda assim ter uma alimentação saudável, porque antigamente eu só comia bolacha, comia um monte de porcaria, besteira, só que eu naturalmente, meu corpo foi parando de aceitar certo tipo de comida, eu comia determinada coisa e eu passava mal, então querendo ou não eu fui criando meio que essa mentalidade forte para selecionar as coisas que eu ia comer, até chegar ao ponto em que eu realmente bati o martelo e disse, não vou mais comer esse tipo de porcaria, vou realmente tentar agora ter uma alimentação mais saudável. E, tipo, eu fiz essa mudança, só que aí eu tava na academia já, tipo, um ano. Teve ali uma certa diferençazinha, mas eu percebi que se eu continuasse com a alimentação que eu tava tendo, eu não ia progredir, sabe? Também, essa questão da musculação, você só acaba ficando maior, você fica mais bonito, é claro. Só que eu também percebi que não era exatamente isso que eu queria. Na verdade, o que eu queria mesmo era poder me proteger, caso alguma coisa acontecesse, sabe? Então, tipo, eu realmente tinha que ir mais era pra um caminho da luta. Então, nesse caso, tipo, eu abandonei a academia, então comecei a fazer exercício físico por mim mesmo em casa, porque esse não era mais o meu foco. Não tinha como eu ter um visual aesthetic sem fazer o booking, sabe? Então, tipo, complicado. Então, por causa da alimentação que eu escolhi pra mim, que era saudável e que eu não queria torná-la muito cara pros meus pais, eu decidi realmente sair fora e comecei a fazer exercício em casa. Com relação a, tipo, a alimentação, tipo, hoje em dia eu, no geralzão, eu merendo ali por volta das 10 horas, tipo, maçã e 2 gemas de ovos. Inclusive aí a merenda do Dr. Lai Ribeiro. Inclusive recomendo muito ver o que o Dr. Lai Ribeiro fala sobre alimentação e tudo mais. Apesar de que quando você entra nesse mundo de alimentação, cara, é uma merda. Porque muita gente vai dizer coisas diferentes. E ainda mais se você chega lá na gringa, que aí um vai contradizer o outro. E é uma desgraça. E tem estudo pra todo lado. E meu Deus, é uma merda. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com toda essa questão de pesquisar sobre alimentação saudável, é que, cara, cada corpo é de um jeito.
E tem coisa que vai funcionar pra uma pessoa e tem coisa que vai funcionar pra outra. Então você tem que realmente se descobrir, se explorar, descobrir o que é que funciona pra você. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre essa questão de alimentação aí. Eu tenho essa merenda, daí por volta ali de umas 12 horas, pouco antes eu tenho um almoço, que é basicamente macarrão com carne, uns 3 a 4 ovos e brócolis, é isso. O macarrão, no caso, é sem glúten e ele é tipo feito de arroz, sabe? Inclusive eu parei de tomar proteína, whey protein, né? Porque podia conter, essa é a desgraça, pode conter soja, glúten, é uma pica isso aí. Mas vendo pelos ingredientes, se tem a ideia ali se tem ou não, então eu simplesmente parei de tomar esse tipo de coisa. Aí por volta das 2 horas eu tenho uma merenda que pode ser abacate com uva passa, banhada a limão. Essa questão do limão e a vitamina C ela é bem mais presente antes da minha primeira merenda, tipo, às vezes eu comia uma laranja e sempre depois da minha janta, umas horas depois, eu tomava limão. Realmente só o limão ali com água. Só que eu parei com isso porque era muito ácido e acabou até que eu perdi uma parte do dente de fazer a restauração. Então eu parei com esse consumo exagerado de ácido e até comecei a, depois de perder uma parte da porra do dente, ter que fazer caralho na restauração, gastar com isso, comecei realmente a cuidar do meu dente. Uma coisa que a minha mãe dizia sempre pra eu fazer, mas que eu não tava nem aí. Mas é aquilo, você só aprende quando dói na pele. Enfim, essa merenda ela também pode ser uva passa com batata doce. E aí, porra, tem vários comentários aí se, o caralho pode comer muito batata doce, pode comer todo dia. Uma desgraça aí. Pra mim dá certo. Eu sinto que com a minha alimentação atual, eu me sinto muito, muito mais saudável do que antigamente. Eu não só me sinto assim, como também a minha forma de medir, assim, que eu mesmo faço, se eu tô bem ou não, ela prova que quando eu sair de comer porcaria pra comer essas coisas mais saudáveis, realmente houve uma melhora. Então, é isso, sabe? Me faz bem. E a minha janta é basicamente o almoço, só que no caso, no almoço eu tento focar mais na quantidade de proteína, por isso que tem os ovos, e no caso na janta não tem os ovos, é só a carne e o macarrão e brócolis, sendo que a carne é mais reduzida do que na manhã e o brócolis também é um pouco mais reduzido do que no almoço. Então eu faço essa divisão aí porque, eu vi também quando tava pensando sobre isso, que você ingerir mais proteína no almoço e mais carboidrato na parte da janta, tinha esse benefício aí, tudo mais. E aí eu janto por volta de umas 4 horas e aí eu não como mais nada, só vou comer lá no outro dia na merenda. Então realmente tem um ciclo bem grande aí que eu passo sem comer por questões de jejum, que pelo que eu fui pesquisando ali, eu acredito que é a forma mais saudável, assim, de você se alimentar. Apesar que eu sou muito magro, então, tipo, se fosse realmente pra eu ganhar mais peso, eu tinha que ter mais uma merenda, que às vezes eu tenho. Antes da minha primeira merenda da maçã com 2 gemas de ovos, eu às vezes como abacate com uva passa e o limão. Adianta aquela merenda e a outra merenda fica sendo batata doce com uva passa. Apesar que a uva passa pode ter problema de ela ter muito açúcar, mas, mano, pra mim tá dando certo, então caguei por hora pra essa questão. Se um dia doer na pele, aí eu dou um jeito de mudar isso aí, mas enfim, é porque também eu tô morando com meus pais ainda, então, tipo, quando eu sair da casa dos meus pais, eu devo rever toda essa minha questão alimentícia pra o dinheiro que eu tiver ganhando lá na época, então vai ter essa mudança. Mas enfim, basicamente eu tô estagnado no meu peso, às vezes eu tô até perdendo quando eu não faço essa merenda, às vezes, antes da minha merenda que tem todo dia, se eu não faço ela, às vezes eu tô perdendo peso, mas se eu faço ela, tipo, umas 2 vezes na semana, 2 vezes na semana, eu volto a recuperar um pouco de peso, sabe? Eu tô oscilando aí um pouco. Nisso daí até eu lembro, recentemente eu assisti até o filme Até os Ossos aí, em que tem o Timothée Chalamet lá, em que ele tá bem magrelo nesse filme. Então, pô, teve todo esse meme antigamente da questão de você abraçar a masculinidade, se tornar um homem de verdade, e tudo mais forte, tudo, rejeitar a modernidade, né? Essa questão mais feminina, esse aspecto feminino atual dos homens e tudo mais. Só que, cara, o movimento começou meio com uma piada, só que ele foi se tornando sério. Só que a verdade é que não pode realmente transmitir essa mensagem a sério, porque, querendo ou não, o que você tá incentivando, muitas vezes, a imagem que você tá usando como incentivo, como ideal alcançável, é a porra de um cara que usa droga, tá ligado? E hoje em dia você só tem realmente uma noção do quão ruim isso é no mainstream, assim, por causa do Rodrigo Góes, que viralizou com essas questões do fake nerd e tudo mais. Então, tipo, naquela época você estava motivado, você ia tentar, mas você não chegava em lugar nenhum, então você se sentiu um merda. Mas era esse ciclo. Mas, enfim, sabe? Tipo, é bom você ver algo que pode representar ali de certa forma e ver que tá tudo bem com aquilo, que dá pra seguir assim, sabe? É bom isso. Mas também é bom você ter algum
algum tipo de ideal para se alcançar. No caso, hoje em dia, pensar em musculação já não dá mais para mim, por causa dessa minha alimentação que tem dentro dela jejum. Então, não tem como eu ganhar peso, sendo que eu já sou magra naturalmente, e ainda mais fazendo jejum, não tem como ganhar peso desse jeito. Mas, tipo, eu posso ver mais também por outro lado de trocar o meu ideal, no caso, tipo, olhar mais pro Bruce Lee, que era um cara bem mais magro ali, que, tipo, a vantagem de você ser magro, no caso, seria a velocidade que você pode treinar, sabe? Então, tipo, realmente volto para aquilo do combate, da luta, que é o que eu realmente considero hoje em dia bem mais importante do que o visual, a aesthetic. Até porque eu mudei as minhas prioridades em relação ao que é importante realmente para mim na vida. Hoje em dia eu quero mais ficar sozinho, morar sozinho, levar uma vida sozinho, só com realmente fazendo máximos vídeos aqui pra internet e tudo mais. É o que eu quero hoje em dia para mim, pro meu futuro. Então tá tudo de acordo com o que eu quero, sabe? Atualmente eu tô vivendo de acordo com o que eu acredito. Mas no mais, acho que é isso. Eu sinto que tinha alguma coisa mais para falar, só que agora eu não lembro o que era. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo, sabe, talvez tenha te esclarecido, te ajudado, te dado umas ideias sobre coisas para fazer ou que não fazer. E é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!